pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade às nossas gravações, né, acerca do mundo mágico do direito civil, falando ainda mais especificamente sobre a parte geral. Eu lembro que nos blocos passados eu disse para vocês que a nossa parte geral do direito civil pode ser estudada, pode ser observada em 3 tônicas, né? Por que 3? Porque 3 é mágico, porque 3 é holístico, 3 é o número da vida. É Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon, né? Falamos que crime é fato típico, ilícito culpável, tributo é imposto, taxa e contribuição, e a parte geral do direito civil. A parte geral do direito civil pode ser estudado em pessoas, né? Objetos e, derradeiramente, o vínculo que une a pessoa ao objeto. Até aí, tudo tranquilo. Dentro de pessoas, né, falamos aí da personalidade e explicamos a personalidade das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Ou seja, falamos dos entes de existência visível e dos entes de existência abstrata. Falamos das pessoas naturais e das pessoas morais, né, desde o seu início até o seu fim. Ou seja, trabalhamos o círculo da vida. Fomos além e dentro desse além adentramos no nosso tópico de número 2, um tópico que diz respeito principalmente, né, ao objeto. O objeto do direito civil são os bens, né? Lembrando-se também que bens se dividem aí em 3 partes, porque é mágico, porque é holístico, né? Conceituamos, então, inicialmente bens e começamos a falar no nosso início de bens, né? Acerca aí dos bens considerados em si mesmos. Dentro desses bens considerados em si mesmos, trouxemos as classificações. Falamos inicialmente sobre a mobilidade, classificação quanto à mobilidade, ou seja, se ele é imóvel, móvel ou semovente. Falamos, por demais, acerca da fungibilidade, né? Se fungível ou infungível. Falamos, de igual maneira, acerca da consuntibilidade, se consumível ou inconsumível. Fomos além, falamos da divisibilidade, se divisível ou indivisível. E, derradeiramente, para acabar, trabalhamos aí acerca da individualidade. Dentro dessa individualidade, nós pontuamos se esses bens podem ser singulares ou esses bens podem ser compostos, universais. De qualquer maneira, antes de continuar o estudo dos bens, antes, né, de terminar, então, propriamente dito, e já começar a falar dos bens reciprocamente considerados, eu tenho que responder uma indagação, uma pergunta que eu trouxe para vocês ao final do bloco passado. E eu falo assim, gente, o que é res nullius? O que é res derelicta? Interrogação, avalone, né? Ou seja, essa é a pergunta. Uma claudicante perquirição, uma perquirição aí que desponta com grande periodicidade no epicentro de todos, né? De todos os certames, seja provas de concurso público ou até mesmo provas da OAB. Ou seja, é importante saber, né? É importante ter essa resposta na ponta da língua. Cai mais do que o Neymar, tudo bem? De qualquer maneira, para responder essa indagação, eu quero falar um pouco com vocês, antes de responder o que é res nullius, o que é res derelicta. Gente, primeiro detalhe, por que é importante essa indagação? É importante essa indagação pelo seguinte, porque a gente sabe que no Código Penal nós temos bens jurídicos, bens juridicamente tutelados, né? Esses bens juridicamente tutelados, eles sempre possuem o seu assento na nossa Constituição. Então, até aí, tudo tranquilo, né? Se a gente for falar dos crimes contra a vida, sabemos que vida se encontra esculpida, talhada no nosso artigo 5º da nossa Bíblia Política. Ah, prof, tudo bem. Se nós formos falar, por exemplo, de crimes contra a dignidade, né? Ou seja, crimes contra a honra, sabemos aí, né? Ou seja, injúria, calúnia, difamação, são 3 porque é mágico, né? Também se encontram esculpidos e talhados esse bem jurídico, essa proteção, aonde? Na nossa Bíblia Política, na nossa Magna Carta. E o patrimônio? O patrimônio, a mesma proposta, né? O bem jurídico patrimônio, que é justamente aquilo que se protege, aquilo que se salvaguarda, dentro das lições do direito penal, lembrando que o direito penal é sempre a última ratio, né? Em virtude aí do princípio da intervenção mínima, fragmentaridade, subsidiariedade, nós temos então no artigo 155 do Código Penal. Ou seja, a partir do 155 do CP, começa o estudo do direito penal acerca dos crimes contra o patrimônio. O que acontece? Acontece que um dos crimes contra o patrimônio é a apropriação do quê? De coisa achada. A apropriação de coisa achada, isso é um crime, é um ato deletério previsto no artigo 169 do Código Penal. Então, se eu me aproprio de alguma coisa, né, que eu achei na rua, o que acontece? Eu posso, obviamente, estar configurando o ato deletério. Eu posso estar caracterizando esse fato típico. Como diria Pontes Miranda, o que é um fato típico? É um fato da vida, né, colorido por uma hipótese de incidência. A hipótese de incidência é o artigo 169. A partir do momento que eu me apodero de uma coisa na rua, o que acontece?
né, surge o fato típico, né? Ou seja, o fato se amolda, né, adequadamente aí ao que está previsto em lei, de acordo com o artigo 1º do Código Penal, que é o princípio da legalidade, num crime nula pena sine prévia iuria. Tudo bem, tudo tranquilo. Aí a importância de nós falarmos, então, de que é res nullius e o que é res derelicta. Por quê? Eu quero saber, res nullius, por exemplo, caracteriza o ato deletério? Res derelicta, né, caracteriza o ato deletério? Notem, o 169 do nosso Código Penal, ele fala de apropriação de coisa achada, mas que é onde a pessoa tem a ciência de que aquela coisa achada pertence a outro. No res nullius, no res derelicta, não haveria configuração do ato ilícito. Por que não haveria configuração do ato ilícito? Primeiro, res nullius. Res nullius é coisa de ninguém, né? Ou seja, se não é de ninguém, é de todo mundo, é de everybody, não é isso? Yeah, é uma proposta Backstreet Boys, né? Ou seja, é de todo mundo, de todos, ficam à disposição das pessoas que vierem a encontrar. E diga-se de passagem, isso que eu estou falando, eu não estou inventando. Isso se encontra esculpido, talhado e cunhado no artigo 1200, salvo engano, 63 do nosso Código Civil. O 1263 vai trazer uma disposição justamente nesse sentido. Em qual sentido, né? A pessoa que encontrar aquele bem passa a pertencê-la, porque res nullius é algo de ninguém, é algo de ninguém. Beleza, beleza? Tudo tranquilo, tudo sossegado. Próximo, né? Próxima caracterização. A próxima caracterização, ela diz respeito à chamada res derelicta. Res derelicta é uma coisa abandonada. Então, por isso que não caracteriza o artigo 169 do Código Penal. Porque o sujeito, ele não é mais o dono, ele não quer ser o proprietário, né? Ou seja, ele largou as coisas, ele lançou essas coisas, ou seja, ele jogou fora, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, o que acontece? Ela também pode vir a ser apropriada por qualquer pessoa. Toda vez que eu falo aqui de res derelicta, eu lembro inclusive de um caso pessoal que eu espero que ajude aí a todos a fixar a matéria, né? Por quê? Porque quando eu era criança, eu tinha meus 5 para 6 anos, né? Eu lembro que eu fiz uma viagem para Disney. Nossa, que empolgante, né? Ou seja, fiquei extremamente feliz quando eu fiz essa viagem. E na época, no início dos anos 90, né, dando a idade, o que acontece? Lá para 91, né, nós tínhamos aí estourando e bombando o início dos fliperamas. Então, eu gostava muito de jogar fliperama, que estavam sempre presentes dentro dos hotéis. Eu descia no hotel para jogar fliperama. Quanto que era a ficha, né? A ficha era uma ficha de 25 cents, ou seja, a quarter, né? Ou seja, um quarto de $1. Tudo bem, tudo tranquilo. Quando eu fui na Disney, o que acontece? Eu estava passando e eu vi, né, aonde? Um chafariz, um monte de moedinha. Eu pirei o cabeção, né? Como diria Raimundos, eu acho que é Raimundos. Eu quero ver o Goku, né? E pirou o cabeção. Mas enfim, pirei o cabeção. Falei assim, vou jogar fliperama pra caramba, né? Que loucura. Eu abaixei, né? Me afundei no chafariz e fiz o quê? Peguei um monte de moedinha. Essas moedinhas são coisas abandonadas? São coisas abandonadas, porque os próprios proprietários, eles dispensam, sem falar na insignificância, óbvio, né? Mas a questão é, eles dispensam, eles abriram mão daquele direito, do direito à propriedade. De qualquer forma, continuando a história, né? Só pra gente terminar, o meu pai, quando descobriu isso, ficou pistolaço, me deu, na verdade, uma bronca, né? E foi a única vez que meu pai puxou minha orelha. Então, tipo assim, ficou algo marcado, por isso que eu lembro dessa história. E eu sempre lembro dela quando a gente fala de res derelicta. De qualquer maneira, então, ilustramos para vocês o que é res nullius, falamos para vocês o que é res derelicta. No próximo bloco, então, para ser mais preciso, até para não tumultuar e ter que correr, eu deixo para falar com vocês do nosso tópico 2.2.2, né, acerca dos bens, que são justamente os bens reciprocamente considerados, onde falaremos de bem principal e bens acessórios, onde trabalharemos o princípio da gravitação, falaremos de fruto, falaremos de produto, pertença e benfeitoria. De qualquer maneira, isso deixamos para frente e falaremos adiante. Até lá, deixo para todos, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!